Capela do Santíssimo, coladinho com a missa presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti. A gente começa mais um dia aqui no A Vida Não Para. Vocês são a minha companhia por essa próxima hora. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje é um dia mega especial. Você sabia que hoje é o Dia Mundial da Saúde? E você sabia que você pode ter um incentivo a mais na hora de fazer uma atividade física? Mas que tipo de incentivo eu vou ter, né? Para fazer essa atividade física? Gente, que tal levar o teu bichinho de estimação junto com você? Ele pode ser a sua companhia, faz bem para você, para ele e para todo mundo. O que você acha? Gostou dessa ideia? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre quais são as atividades físicas que você pode incluir o seu animalzinho também, né? Para fugir do sedentarismo, que é um dos maiores problemas do mundo na atualidade. E ainda nesse assunto, vem cá. Você conhece alguém? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem medo de fazer algum tipo de exame médico. Ou exame de sangue, ou de repente você vai lá, você precisa fazer um raio-x, né? A parte de radiologia aí é a que mais temida, né, por muitos pacientes. A gente vai conversar com uma profissional em radiologia e ela vai explicar um pouquinho sobre a segurança desses exames e como ele pode ser feito, por exemplo, sem traumatizar ninguém, né? Ressonância magnética e tudo mais. As pessoas morrem de medo, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esses exames e o quanto eles são importantes para descobrirmos muitas coisas que às vezes até o próprio exame de sangue não revela. E é importante sim a gente se atentar a isso. Bem, a gente vai começar o programa de hoje mostrando um dia repleto de emoção, de união, para centenas de homens na região lá de Paranavaí, aqui no Paraná. Eles vieram de mais de 20 cidades e participaram de um momento muito marcante, o Jubileu dos Homens. E a nossa reportagem é de Luciana Macedo e a gente vai conferir agora. A tarde foi especial para eles. Homens de mais de 20 cidades da região de Paranavaí estiveram juntos no primeiro domingo de abril para comemorar o Jubileu dos Homens em uma celebração na Catedral Maria Mãe da Igreja. A grande inspiração da tarde veio de Tamboara. Seu Manuel Carlos, aos 105 anos, fez questão de participar da programação e foi aplaudido por todos na catedral. Sabe por que eles aplaudiram o Senhor? Porque todos eles querem chegar a 105 também. O Senhor faz parte da terça dos homens. A audição de seu Manuel já está comprometida. A voz já não tem tanta força, mas com suas poucas palavras, ele conseguiu expressar a alegria em estar ali. Eu gosto da missa. Os homens participaram de um momento de catequese baseado na mensagem Peregrinos da Esperança e foram orientados sobre a indulgência plenária. A indulgência permite-nos descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Acolheram a imagem de São José e uniram suas imagens no altar da igreja e cantaram, exaltando o protetor da Sagrada Família e também padroeiro dos trabalhadores. Foi mais um domingo histórico para a Diocese de Paranavaí. Centenas de homens do grupo do Terço dos Homens de diversas paróquias rezando juntos na catedral. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Unidos em um só coro, eles rezaram os mistérios do terço, preparando coração e espírito para a celebração da Santa Missa. É tão bonito a gente ver os homens rezando o terço, ver os jovens rezando o terço, às vezes até os meninos, né, acompanham os pais e rezando de cor as orações. Às vezes rezo até a ladainha de cor. Isso para mim é admirável. Muito bem, a gente vai continuar no assunto saúde agora, né? Eu acabei de perguntar para vocês no início do programa se vocês conhecem alguém
né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem medo de fazer algum tipo de exame, né? Não é só exames de agulha. Eu tenho medo do raio-x, eu tenho medo de tirar sangue ou de qualquer coisa do gênero envolvendo agulhas. Tem gente que só de ouvir falar em ressonância magnética, tomografia, o coração já acelera, né? Um ambiente fechado, o barulho da máquina, até o tempo de espera, essa ansiedade toda, isso aí deixa todo mundo muito nervoso. Eu vou conversar aqui, gente, com a Juliana Machado, que ela é técnica em radiologia e ela também é mestre em ciências da saúde. Juliana, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Obrigada pela oportunidade. Pra gente começar a falar sobre isso, como é que é o teu dia a dia, né? Dentro da sala onde se faz o raio-x e se faz esses exames. Porque a gente imagina, quem não tem essas questões, imagina que é super tranquilo. E às vezes não tem nada de tranquilo, né? Assim, existe toda uma preparação, né? Para a gente chegar a realizar o exame do paciente, a gente precisa de toda uma preparação da sala, do equipamento em si, a gente precisa ali determinar quais são os parâmetros para cada exame, a dose de radiação para aqueles equipamentos que utilizam radiação ionizante. Então, existe toda uma preparação antes da gente chegar e realmente atender esse paciente para ter um atendimento adequado, realizar o exame que realmente vai ser suficiente para o diagnóstico da doença ou patologia que aquele paciente está investigando. Né? Então, no dia a dia também é corrido, porque a gente atende muitos pacientes, as agendas geralmente são cheias. Né? Então, é uma rotina acirrada, vamos dizer assim. E profissionais extremamente qualificados que têm o conhecimento, né, sobre a área de imagem, do radiodiagnóstico, que entendam não só sobre o exame, mas sobre as doenças, patologias. Tudo isso envolve basicamente esse mundo, né, da área da radiologia, que é extremamente importante para várias doenças, diagnósticos que os pacientes precisam realizar. Às vezes precisa descobrir ali um rastreamento da osteoporose, precisa fazer o rastreamento de um câncer ou análise de um tumor e vai precisar em algum momento da vida realizar algum tipo de exame de imagem. E seja um raio-x, tomografia, uma ressonância. E você já ouviu falar aquela frasezinha assim, não, eu vou fazer um exame de sangue ali rapidinho, não preciso fazer isso não, né? Eu acho que o exame de sangue resolve. E não é bem assim. Exames de imagem revelam muito mais do que o exame de sangue pode entregar, né? Na verdade, um exame de sangue ele vai ter as suas funções específicas, mas para determinadas doenças, para determinados diagnósticos, precisa de um exame de imagem, né? Seja ali um exame inicial, que é o raio-x, até um exame de mais alta complexidade, que é um exame, por exemplo, de ressonância magnética, de tomografia computadorizada. Não, isso é bem sério. E assim, como é que o paciente que tem medo chega lá na clínica? Porque assim, quem tem medo, gente, assim, é desesperador, né? É algo assim, você tem que anestesiar essa pessoa, você tem que dar um calmante. Como é que funciona isso? Realizar o exame, por exemplo, de tomografia e ressonância, que são exames que o equipamento é um pouco mais fechado, pode, em algumas vezes, ser um pouco angustiante, né? Principalmente para as pessoas que têm medo de local fechado, por exemplo, porque a máquina em si, ela faz já um barulho bem alto, principalmente o exame de ressonância magnética. Tem ali o seu ambiente que a gente chama de gantry, que é como se fosse uma roda mais fechado. Né? Então, para quem tem medo, às vezes já chega ali para nós com aquela ansiedade, às vezes já tremendo, né, de medo para fazer o exame. Então, é muito importante quem vai fazer o exame desse paciente explicar para ele como é que funciona, explicar o que vai acontecer durante esse exame, quanto tempo vai durar, porque muitas pessoas chegam ali com ansiedade achando que vai demorar 1 hora para fazer o exame dentro da máquina. E às vezes é um exame rápido, né, de 5 minutos, 10 minutos. Então, saber o que vai acontecer pode muitas vezes trazer esse relaxamento, deixar a mente um pouco mais calma para realizar o exame. Eu costumo dizer que muitas vezes uma técnica simples da respiração, de prestar atenção na sua respiração durante o exame já te acalma. Então a gente costuma orientar os pacientes, respira tranquilo, lentamente, foca na sua respiração durante o exame, durante o momento que está ali realmente deitado no equipamento, porque isso pode trazer um pouco mais de tranquilidade e ajudar aqueles que têm um medo muito intenso, né, a realizar o exame. Mas é claro que tem pacientes que mesmo assim não vão conseguir.
né? Porque o medo deles é muito intenso. Nesses casos, pode ter uma indicação para fazer a sedação, né? Então, se o paciente vai precisar ficar sedado, ele vai dormir durante todo o exame, né? Então, se for muito necessário, ele realmente não consegue, aí tem que partir para uma sedação. Nossa, não é fácil, gente. Trabalhar realmente, estar na tua posição não é fácil, e para quem tem medo, quem é paciente também, não é nada fácil mesmo. Agora, algo que a gente precisa ficar atento. A máquina que faz a ressonância, a tomografia, é a mesma? Não é a mesma. Qual que é aquela que fica fechada? Acho que a gente já tem até uma imagem aí. A mais aquela que fica fechada é a de ressonância magnética. Uhum. A mais fechada é a de ressonância. É aquela máquina que faz bastante barulho, né? Que a gente vê muitas vezes que o pessoal fala que é uma máquina perigosa, porque ela funciona como um grande ímã, então não pode entrar com metal, né? Não pode entrar de brinco, não pode ter nada de objetos metálicos. Essa é uma tomografia computadorizada. Essa é a imagem de uma tomografia. Então vejam que a tomografia ela já é mais fechada, pode causar uma claustrofobia, né? E a gente tem também o equipamento de ressonância magnética, né? São exames muito importantes para o diagnóstico de diversas doenças. Então, é importante, às vezes, tentar superar o medo, né? Para quem tem medo, tentar superar esse medo. Tem diversas abordagens para superar esse medo, para conseguir realizar o exame e ter o diagnóstico que é tão importante, muitas vezes, no tratamento desse paciente. Vamos falar sobre a tal da osteoporose, né? Muita gente acha que isso é um problema só de pessoas idosas, né? Que é só lá com mais idade que a gente vai ter o problema da osteoporose. E não é bem assim, né? A gente sabe que isso daí atinge muitos jovens também. E a gente, com esse problema alimentar seríssimo que a gente vem vivendo hoje, cada vez consumindo menos cálcio, né? Sim. Produtos que têm um cálcio de verdade, a gente percebe isso. Inclusive, tem uma campanha aí, muita gente falando: ah, não, eu não tomo mais leite. Ah, eu não como mais nada de animal, por exemplo, né? Eu não tomo mais leite, eu não como mais queijo. Então, processando tudo isso, você está conseguindo substituir o leite, o queijo, porque é ricos em cálcio. E aí? A pessoa não está substituindo. Então, a gente percebe que o problema ósseo está acontecendo antes. Ele chega antes na vida da pessoa, né? Sim. Quando a gente fala em relação à osteoporose, a osteoporose ela é uma condição que acomete principalmente as mulheres, né? Homens acima de 70 anos, mulheres acima de 65 anos. Se a gente pensar só na idade. Então, o fator de envelhecimento, ele já é realmente um fator ali que colabora para que a osteoporose ela aconteça, né? No entanto, existem vários fatores de risco associados que podem fazer com que pacientes mais jovens tenham essa condição. Por exemplo, a baixa ingesta de cálcio, que você acabou de comentar, né? Então, paciente que ingere muito pouco derivados de leite, por exemplo, tem uma baixa ingesta de cálcio, de vitamina D, ele já tem um fator de risco associado à osteoporose. O baixo peso, o próprio sedentarismo, né, o tabagismo, etilismo, algumas medicações também podem fazer com que haja uma perca da massa óssea, e aí esse paciente, por exemplo, que faz uso de corticoide a longo prazo, ele vai desenvolver um fator de risco para osteoporose também. Para o diagnóstico, né, da osteoporose, é muito importante que o paciente ele realize o exame da densitometria óssea. Ele é um exame que a gente considera assim padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose. Para você ter uma ideia, hoje uma faixa de 10 milhões de brasileiros possuem a osteoporose, já tem essa condição, mas não conhecem, porque é uma doença silenciosa. É uma doença que não traz sintomas. O paciente só vai saber que tem osteoporose quando ele já tem uma fratura óssea. E essa fratura óssea é uma fratura por fragilidade, que a gente chama, né? Não é uma fratura que, por exemplo, bateu, caiu, teve um acidente, ela não é associada a isso. O osso está tão fraquinho, perdeu tanto cálcio ali naquele osso, que aí acabou desenvolvendo a doença de osteoporose, né? A densitometria óssea, ela é um exame rápido, é um exame indolor, né? Então é um exame muito tranquilo e ele é indicado principalmente para os idosos, né? As mulheres acima de 65 e os homens acima de 70 anos. Mas quando tiver algum desses fatores de risco que eu comentei para vocês, a gente vai puxar esse exame para antes, né? Então ali mulheres também que estão na pós-menopausa,
né, essa baixa de hormônios durante a faixa esse período de pós-menopausa. Pré e pós também. Pré e pós, né? Nessa fase que está fazendo, às vezes, uma reposição hormonal, já está ali no climatério, com aqueles calorões, né? Essa fase já é uma fase que começa a ter uma baixa hormonal e isso já pode influenciar também numa perca da massa óssea e já é indicado daí fazer o exame como rastreamento mesmo da osteoporose. Quanto antes, né, essas condições forem descobertas, antes pode ser realizado um tratamento e aí evitar futuramente uma fratura óssea por fragilidade. Isso é bem importante. Nossa, tem tanta coisa que a gente pode discutir e pode falar sobre isso. Então, falando de saúde, afinal de contas, né? A Juliana está aqui para destrinchar e desenvolver um pouquinho todas essas questões que envolvem o medo, principalmente, desses exames de imagem que são tão importantes para a gente descobrir doenças. Juliana, adorei conversar contigo. Você vai ter que voltar para a gente falar sobre esses e outras questões envolvendo os exames que são muito importantes. Então, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. Você que está em casa assistindo a gente, nós estamos num período que o tempo já está mudando, né? A gente vem falando bastante sobre isso. Os nossos olhos sentem essa mudança na temperatura e no clima. Mas tem solução para tudo isso e a Vanessa traz pra gente. Boa tarde, Carla. Boa tarde para você que está acompanhando o programa, mas que a visão tá embaçada, né? Passou o tempo aí, a visão tá fraquinha, tá cada vez pior. Se eu te perguntar como é que era a sua visão há 5 anos atrás, você enxergava direitinho, mas foi passando o tempo e a visão, ó, foi ficando fraca, não tá enxergando direito, até mandar mensagem no celular tá complicado. Gente, isso pode acontecer porque a gente deixa de absorver alimentos importantes para a boa saúde da nossa visão e por isso que faz muita diferença você colocar a suplementação natural na sua vida, que é o poderoso Vision X. Esse aqui, ó, do X bem grandão, que você toma uma cápsula por dia e ele vai agindo lá dentro da sua visão, vai repondo elementos importantes para a boa saúde da visão. Então faz o seguinte, você tá aí, será que eu ligo, será que eu não ligo? Vision X é natural e não tem contraindicação. 0800 777 0190. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe uma pessoa aqui para contar o que aconteceu com ela depois que ela tomou o Vision X. Vamos ver comigo? Veja lá. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Viu só? Você também precisa do Vision X. Mas não se engana, gente, é esse aqui, ó. Tem que ter o X bem grandão na frente do frasco, que é o verdadeiro, que te dá um resultado rápido. Então vai ligando 0800 777 0190, deixa seu telefone cadastrado. Uma das consultoras vai retornar para você te explicar tudo sobre o Vision X e entregar aí na porta da sua casa. Esse aqui, ó, do X bem grandão, não se engane, é esse aqui. Quer promoção especial nessa tarde? Vou fazer o seguinte, preço de laboratório, mas é só hoje para você que ligar agora. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa. Gente, você já ouviu falar que um gesto de carinho pode colocar em risco a vida de um bebê? Especialmente dos recém-nascidos, dos primeiros meses de vida também? É difícil a gente resistir a um rostinho fofo, né? Só que abraços, beijos e esses toques de carinho, eles podem sim transmitir bactérias, tá? Para o organismo que ainda está começando a se desenvolver, que é o organismo dos pequenininhos. Olha só essa reportagem que interessante. Beijo na testa, deixa eu me dar um beijo. Dar um beijo no rosto de um bebê parece um gesto de carinho, simples e inofensivo. Mas não é. Dionísia precisa explicar com frequência que esse tipo de contato pode ser um risco para a saúde do pequeno João. E as pessoas pegam, aí quer dar beijinho na mão, deixa a vovó dar, geralmente idoso gosta. E aí eu já fico assustada. Eu, não, por favor, é porque ele leva ainda objetos na boca, então tem que ter o cuidado. Aí tento alertar assim de uma forma sutil. Nos primeiros meses de vida, o organismo do bebê ainda não está completamente fortalecido. Por isso, qualquer contato com agentes estranhos pode ter consequências graves.
A gente tem inúmeras outras doenças, tipo herpes simples, né, que causa lesões em face. É transmitida através do beijo. Quando a gente pensa em quadros respiratórios agudos, aí resfriados, aí infecções virais respiratórias, doenças também com transmissão fecal-oral, como por exemplo gastroenterites, elas são sim passadas também através do beijo, através da saliva para o bebê. Aos 5 meses de vida, João desenvolveu a bronquiolite, uma infecção respiratória que pode ser transmitida principalmente pelo contato com superfícies contaminadas, como mãos e pele. O que eu geralmente faço é alertar, poxa, ele é bebezinho, vamos ter o cuidado com as mãozinhas dele, porque ele ainda leva objetos na boca. Evitar os beijos no rosto do bebê é um bom começo, mas a especialista destaca que o cuidado com a higiene, sobretudo das mãos e das roupas, é essencial para a proteção dos pequenos. Ao longo de todos os 2 primeiros anos, práticas de cuidado, evitar a aquisição de doenças infecto-contagiosas são muito importantes. Mas quando a gente pensa nos primeiros 28 dias de vida, que a gente chama de período neonatal, é um período de maior risco, porque as infecções adquiridas, elas podem se comportar de maneira muito mais agressiva, com muito mais risco de internação e até mesmo o risco dessa criança não sobreviver. A compreensão dos familiares e amigos é outro ponto importante. Os carinhos devem ser dados com cautela. Nesses primeiros meses, o foco deve ser a segurança e a saúde do bebê. A gente fica assim com receio, né, de falar para o familiar, de falar para o parente. Poxa, mas esses seres humaninhos a gente tem que ter cuidado. É zelar pelo nosso bem. Exatamente, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Sobre essa questão de não beijar bebês, não se aproximar, não ficar passando a mão no rosto das crianças. Gente, por favor, eu tenho certeza que você que já foi mãe, ou você que é mãe, que é avó, sabe bem o que é o desespero, né? A pessoa tá ali, né? Você não sabe se a pessoa tá com uma gripe ou não. E aí vai lá e se aproxima, e quer abraçar e quer beijar. A gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. E eu quero saber a tua opinião. Manda pra mim, manda pra gente aqui no WhatsApp. Nosso número tá aqui embaixo. Quero saber a tua opinião. Você acha que pode sim beijar, abraçar bebezinho, crianças pequenininhas, recém-nascidos muitas vezes? Ou você teria mais cautela, mais cuidado? Aquela coisa do passar o álcool, ficar distante quando vai visitar a mãe, né? Pós-parto. E aí, qual que é a tua opinião? Manda pra mim, 987936281 é o número pra gente interagir. Eu quero saber a tua opinião, manda pra cá e a gente vai estar mostrando aqui no telão. Combinado? Então, tô esperando. Intervalo super rápido e eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A Vida Não Para volta com imagem do Leandro Brandão. Ele é médico de Divinópolis, Minas Gerais. Ele foi premiado pela Associação Italiana Arte Sport Onlus na categoria Histórias Inspiradoras de Inclusão, Inovação e Humanização. O Leandro ele ficou conhecido nas redes sociais por vestir as crianças de super-heróis antes das cirurgias dos pequenininhos. Olha que divertido, não é demais? Para deixar tudo mais leve, tudo menos pesado, né? Porque o antes de uma cirurgia, é muito difícil para um adulto. Você imagina para uma criança, né? Que não sabe o que está acontecendo. Então, tá aí. Parabéns pro Leandro, que é um super médico. Bem, a gente pedir para vocês me enviarem aí, né, as mensagens para saber de vocês, afinal de contas, vocês acham que é possível sim, que não tem problema nenhum, que é frescurite de mãe, esse negócio de beijo em criança, de abraçar bebezinho recém-nascido quando você vai lá visitar a mãe que recém teve o bebê? Você acha que é frescura ou não? Você acha que não pode beijar bebê mesmo, não pode ficar se aproximando, passando a mão no rosto? Olha só. A Ângela mandou aqui, ó, não pode beijar neném, não. Tem pessoas que são muito sem noção. Eles são muito frágeis, tá certíssimo, hein? Tarcísio, eu acho que uma criança deve ser tratada normal, sem muita gente que toque nela, a não ser a mãe. Também acho, tá certo, Tarcísio. Muito obrigada, Ângela, também, pelas mensagens. E a gente vai continuar falando de saúde agora. Só que a gente vai falar da rotina saudável de você ter uma atividade física, só que com uma companhia.
Ah, não, mas eu já combinei com a minha mãe, ela não vai comigo, já combinei com meu marido, também não vai comigo, o meu filho, a minha filha, ninguém quer ir. Aí eu vou ter que ir sozinha fazer uma atividade física, fazer um exercício, eu acabo não indo. Calma, que tem uma companhia que você pode levar junto, você nem imagina. Eu vou conversar aqui, ó, com quem entende do assunto, que é o André Delacreche, que está aqui comigo. O André é preparador físico, ele está falando com a gente de São Paulo. André, muito boa tarde, bem-vindo. Bem, a gente nem imagina colocar na conta do exercício físico o nosso pet, o nosso bichinho de estimação. Mas ele é uma boa companhia, né? E está sempre disposto. Com certeza. Primeiramente, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é um ótimo caminho para iniciação à atividade física, né? Usar o pet ali de maneira estratégica e com algumas ponderações pode ajudar muito a pessoa a começar a criar uma rotina de exercício físico. Com certeza é uma ótima companhia. Certo. E essa companhia, ela é muito boa também para o bichinho, né? Porque tem muitos bichinhos que acabam ficando enclausurados dentro de espaços muito pequenos, né? Ou às vezes o cachorro é grande demais e mora num apartamento, ou às vezes o bichinho não tem acesso à rua o tempo todo, como deveria ter, ou tem animais que inclusive não sabem nem andar na rua porque nunca saíram, os donos acabam não levando para passear. E aí é uma maneira de você ensinar também, né? Ter esse cuidado para que ele possa gastar energia o suficiente, né? Com certeza, né? Então, a gente sabe o perigo do sedentarismo para nós, né? Se a gente não pratica exercício, se a gente não tem um estilo de vida saudável, a gente acaba sofrendo as consequências disso. O pet, ele também passa por isso. O pet, ele pode se tornar sedentário, ele pode se tornar obeso, e ele pode sofrer as mesmas doenças e as mesmas consequências que a gente. Então, é sim de grande importância fortalecer a responsabilidade do tutor com a saúde e a atividade física do pet e colocar isso na rotina dele. Certo, e que tipo de atividade eu posso fazer e levar ele junto? Porque tem a dúvida das pessoas é mais isso mesmo, né? Tá, mas eu vou fazer o quê? Que tipo de atividade? Eu não posso levar meu pet para academia, por exemplo, né? Que é perigoso para ele dentro de uma academia, com um monte de peso, um monte de máquina. Mas que outras atividades eu poderia fazer com a presença dele? Olha, a gente pode fazer muita coisa com o pet, né? Desde uma caminhada ao redor da sua residência. E aí você pode utilizar intensidades diferentes, por exemplo. Você faz uma caminhadinha de 5 minutos, ali aquela caminhada mais leve, e durante 1 minutinho você corre um pouco com o seu pet. E aí você pode adicionar, durante essa caminhada, você para ali 30, 40 segundinhos e faz uma série de agachamento. Você pode incluir isso na sua rotina de caminhadas. Isso pode ser feito tanto ali ao redor da residência ou um parque, né? Que talvez seja muito mais atrativo até para o pet, que se sente mais liberdade. Tem muita coisa que pode ser feito, o tempo também que você vai caminhar, né? A gente não pode esquecer que as caminhadas, elas trazem vários benefícios para a saúde, para o dono e para o pet, e pode ajudar a emagrecer. E uma coisa importante, o período do dia que eu faço isso importa por conta da temperatura? Por exemplo, a gente está vivendo um tempo mais ameno aqui no sul. As temperaturas estão bem mais baixas do que algumas semanas atrás. Eu acho que de 2 semanas atrás, que a gente tinha quase 40 graus de temperatura, agora a gente está em 13, 14, 16. Já está uma temperatura legal, inclusive para os pets saírem de casa para fazerem exercício com seus donos. Mas para regiões do Brasil, afinal de contas, a gente está ao vivo para todo o Brasil. Tem que cuidar com a temperatura? Não, é muito importante essa pergunta, Carla, porque nós temos a sensibilidade à temperatura, né? E qual que é a nossa necessidade? Quando você vai praticar algum tipo de atividade física, esporte ao ar livre, você tem que estar muito bem hidratado, muito bem hidratada. O pet também precisa desse cuidado. Então, você vai fazer uma caminhada com seu pet num lugar que é mais quente, você precisa manter ele hidratado. Outro cuidado que tem que ter com o pet, por exemplo, o pet ele é muito mais sensível nas patinhas, né? Então, se o chão estiver muito quente,
você vai machucar a patinha dele. Então, qual que é a recomendação? Evitar o período do dia que está mais calor, que está mais quente, né? Então, início ali da manhã é bom e o finalzinho da tarde, porque o sol já não está tão forte, né? Tá certo, André. Então, essas dicas foram ótimas aí pra gente botar os exercícios em dia e colocar o pet pra fazer uma atividade também, por que não, né? Seja ela próxima de casa, porque muita gente pensa assim, mas eu vou correr no parque, daí eu tenho que colocar ele dentro do carro. Faz essa atividade perto da tua casa, né? Pra não ter essa necessidade, porque daí um animal que nunca saiu, começa a andar de carro, ele também vai ter essa ansiedade, né? De estar dentro do ambiente que ele desconhece. Então, tem que ter esse cuidado também. André, muito obrigada. Te convido a voltar mais vezes aqui. Quando vier para o Sul, dá um pulinho aqui em Curitiba, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão gostoso, né? Tão carinhoso, o nosso cuidado com os pets. E deixa aí meu contato, meu Instagram, pode me chamar, tá? Quiser perguntar alguma coisa sobre o pet, sobre exercício físico, eu estou à disposição, até porque hoje é o Dia Mundial da Saúde e a gente tem que reforçar a importância do exercício físico na vida da gente, para vários motivos e para ter longevidade, com certeza. É isso aí, André. Muito obrigada. Um abraço para você, viu? Até mais. Viu só? A gente roda o Brasil atrás de profissionais para falar exatamente sobre saúde. Agora, eu vou falar sobre saúde, só que de uma outra maneira. Eu quero saber de você se você costuma limpar os teus calçados. Não? Raramente? Eu limpo ali por fora. Tá, e por dentro, aquele cheirinho de chulé, como é que fica? Você deixa ali no sol, se passa alguma coisa dentro do teu calçado, manda pra mim. Quero saber, vocês costumam limpar os calçados de vocês por dentro? Como é que fica? Você já parou pra pensar nisso? Ó, o telefone tá aqui, é só mandar um WhatsApp aqui pra gente contando aí o que você faz, ou até divide com a gente aí uma receitinha mágica aí que você tem em casa, que você sempre faz pra limpar os teus calçados e ficarem tinindo, limpinhos, ó, 41 98793 6281. Eu vou dividir com vocês um vídeo muito legal que fala exatamente sobre isso. A limpeza interna dos calçados também importa além da externa. Olha só. Elimine o chulé de vez com 4 dicas. Que tal colocar sal grosso ou ainda bicarbonato de sódio para eliminar o cheiro? E se a sua palmilha estiver encardida, faça uma pasta com água morna, percarbonato de sódio e um pouco de sabão em pó e deixe descansando por meia hora. Lave normalmente e deixe secar à sombra em lugar fresco. E passe um desinfetante spray para eliminar germes, bactérias, fungos e odores. Use meias de algodão, evite meias de poliamida e poliéster. E esse truque para evitar sujar as palmilhas é sensacional. E seque bem o pé, especialmente depois do banho, para garantir que está seco, inclusive entre os dedinhos. E após usar o seu calçado, deixe em ambiente arejado e que circule o ar, jamais ao sol, que estimula um ambiente propício para as bactérias. Gostou? Agora, então, é só testar. É isso aí. Inclusive, você pode me escrever. Você ainda manteve aquela tradição, vamos colocar assim, entre aspas, lá da pandemia, lá de 2020, de deixar o calçado para fora de casa? Eu mantive essa tradição. Divide comigo aí. Como é que você cuida dos teus calçados? Você entra com eles em casa, deixa para fora, faz limpezinha. O que você faz para deixar tudo bonitinho e assim, limpo de verdade? Manda aqui para mim. 41 98793 6281. Agora vamos com a parte, porque chegou a hora da gente falar sobre diabetes. Boa tarde, Carla. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, estar aqui com vocês, trazendo informações importantes, principalmente hoje, que é o Dia Mundial da Saúde. E eu não vou falar só do diabetes, não, mas para todo mundo fazer um cuidado diário, no controle do açúcar no sangue, tá? Tanto para quem já sofre com a doença, quanto para quem quer levar hábitos mais saudáveis na alimentação, praticando atividade física e controlando mesmo,
aí a ingestão do açúcar, seja em forma de doces ou de massas, né? Os carboidratos que também se transformam em mais açúcar ainda no nosso organismo. Então eu trago o Glicotrate, gente, é um produto 100% natural, sem contraindicações. Muitos me perguntam, Paty, mas eu já sou diabético, eu faço uso de medicação todo dia, eu posso usar o Getrate também? Pode, sem problemas. Ele é altamente seguro, inclusive tem a aprovação dos órgãos de saúde. Vai te ajudar a fazer o controle da sua glicemia, o controle do açúcar no sangue, porque ele funciona, gente, como se fosse uma esponjinha. Ele vai varrendo, ele vai cuidando, vai limpando, purificando o sangue. E também te ajuda na saciedade, porque ele tem na fórmula o picolinato de cromo. Ajuda a evitar que você tenha aquela vontade doida, sabe, de consumir doces e massas. Então liga agora pra gente, 0800 555 5123. Cuide diariamente aí do seu diabetes. Você sabe que não controlado pode trazer sérias consequências, como a perda da visão e até mesmo a amputação de membros. Ninguém quer isso, né? Então o Getrate está aqui para te ajudar. E hoje, em homenagem ao Dia Mundial da Saúde, eu vou manter a promoção que eu fiz na sexta-feira passada. Quem estava assistindo aqui viu? Do envelope verde da saúde, ó. Para você que ligar agora, vai ganhar 50% de desconto. Os 20 primeiros que ligarem ainda ganham aqui, ó, de presente o medidor de glicose digital para acompanhar os resultados, a eficácia do produto, então, diariamente. 0800 555 5123. Ligue agora e aproveite. Volto contigo, Carla. Muito obrigada. Tenham todos uma semana linda, abençoada. Para você também, Paty, muito obrigada. Agora, vem cá. Vamos fazer o seguinte? Quero te fazer um super convite. Mas um convite daqueles, assim, irrecusável. Compromisso de Amor tá chegando e a gente tem esse momento especial que vai ocorrer nessa sexta-feira, dia 11 de abril, às 19 horas. Você que está nos assistindo vai acompanhar mais uma edição do Compromisso de Amor com o Padre Reginaldo Manzotti aqui na TV Evangelizar e também nas nossas redes sociais. Esse evento, gente, ele tem um único objetivo: transformar todas as doações em alimentos. A gente está ajudando várias instituições no Brasil todo com doações de cestas básicas, tá? A tua doação, ela se transforma em comida para quem mais precisa. Ano passado, eu diria, algumas milhares de toneladas de alimentos foram arrecadados e este ano a gente conta com a tua ajuda. Você pode contribuir de duas maneiras, tá? Aqui embaixo, no rodapé da tela, tem um QR Code que está no cantinho da tela que você pode fazer um Pix por ali, ou se você quiser digitar a chave Pix, é o CNPJ que eu vou ler para vocês agora, tá? 07 634 465 1000 ao contrário 43. Participe, então, é dia 11 de abril, sexta-feira, às 19 horas. Você que está em todos os cantos do Brasil junto com a gente vai poder participar desse momento de fé, desse momento de emoção e principalmente para acalentar, né, os nossos corações e ajudar quem mais precisa. A gente conta com vocês nesse dia muito, muito, muito especial. Agora, tem mensagem? Chegou mensagem pra gente? Vamos lá! Vamos ver aqui o que vai ter aqui. Quem que chegou aqui comigo? Clá Oliveira, querida, eu tenho mania, é a primeira coisa que olho e faço. KKK. Ninguém merece chulé. Isso mesmo. Limpo com saponáceo e sabonete. Isso mesmo, gostei disso. Muito boa ideia, viu só? Estão chegando aí algumas dicas, o pessoal que está assistindo a gente está interagindo através do nosso WhatsApp, que está aqui, ó. O nosso WhatsApp está aqui para você interagir, entrar em contato com a gente e contar um pouquinho o que vocês fazem aí para deixar o calçado de vocês tinindo, sem chulé nem nada, hein? A gente sabe que quem usa meia tem um pouco menos de chance, né, de ter aquele cheirinho ruim. Só que, gente, tem gente que sua demais no pé e mesmo assim fica com bastante chulé no calçado. Chegou mais uma? Vamos ver. Dora Belo, boa tarde. Gostei muito das dicas que vocês deram agora. Sim, eu deixo o calçado fora de casa. Olha aí, a Dora já entrou na onda aí, né? Manteve, na verdade, essa tradição da pandemia, que todo mundo tirava o calçado para entrar em casa. Ela manteve. Eu mantive isso. E você? Manda pra gente, intervalo super rápido e eu já volto com muito mais, que tem muita coisa boa para acontecer ainda aqui no A Vida Não Para. Eu te espero daqui a pouquinho. Não sai daí, hein? A
A TV Evangelizar também está no WhatsApp. Chama a gente lá. E a gente volta com imagens da ativista Chay Suruí, de Rondônia, que luta pela proteção da floresta amazônica e pelo reconhecimento do saber ancestral de seu povo. Em 2021, foi considerada pela revista Time uma das 100 lideranças jovens mais influentes do mundo. É ela, Chay Suruí. Parabéns, Chay. A gente está aqui torcendo por você e por todas as pessoas que a gente sempre está mostrando aqui no nosso programa. Depois dos intervalos, a gente coloca as pessoas importantes em alguma área, em alguma questão socioambiental ou na ciência, que estão fazendo diferença nas suas comunidades e no mundo todo, não só aqui no Brasil. Muito bem, meus amigos, agora é o seguinte, direto do sertão, isso mesmo, lá do São Francisco, uma palmeira típica da Caatinga, você já deve ter visto ela em algum lugar, tem chamado a atenção da ciência. Mas por que uma palmeira chama a atenção da ciência, afinal de contas? Pesquisadores estão aproveitando o uso do óleo de licuri para desenvolver cosméticos naturais e sustentáveis. Quer dizer, a gente está redescobrindo, né, a nossa natureza brasileira e todos os benefícios que ela tem pra gente. Olha só nessa reportagem. Os estudos realizados na Univasf comprovam que o licuri é uma palmeira rica em nutrientes, com propriedades cicatrizantes, antibacterianas e antifúngicas. Para aproveitar esses benefícios, os pesquisadores desenvolveram 3 óleos obtidos da espécie, voltados para hidratar, nutrir e restaurar os cabelos. Um óleo exclusivo da nossa biodiversidade, não só da Bahia como do Brasil, para os brasileiros, principalmente os nordestinos, reconhecerem a nossa riqueza como esse grande potencial. A produção começa com a coleta do óleo de licuri em comunidades rurais do semiárido. Os pesquisadores levam a substância ao Laboratório de Bioquímica da Univasf, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, onde são feitos testes para garantir a segurança, eficácia e viabilidade como cosmético. Em seguida, a matéria-prima é enviada a uma empresa terceirizada, responsável pela fabricação em larga escala. Nós mandamos a fórmula, assinamos um contrato de confidencialidade e eles mandaram o primeiro lote de produtos, no ano passado, e desde o ano passado esses produtos já estão sendo comercializados aqui na região. Estão disponíveis no mercado 600 unidades dos óleos naturais, organizados em 200 kits com os 3 produtos desenvolvidos. Leidivane é especialista na área capilar. Ela iniciou os testes dos cosméticos com as clientes este ano. É um incentivo a mais para as nossas clientes escolherem isso como opção para nossos tratamentos. São muitos benefícios para o couro cabeludo e para os fios. O resultado eu já observei, já desde a primeira aplicação, a maciez no cabelo, a textura mudou bastante, além do brilho que eu obtive como resultado. O trabalho é realizado pela startup Opara, uma empresa que investe em pesquisas focadas em soluções naturais e integra a incubadora tecnológica da Univasf. A iniciativa envolve estudantes e professores do curso de farmácia da instituição. Os produtos desenvolvidos receberam a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os pesquisadores já estão criando também itens odontológicos, como cremes, gel e enxaguante bucal, utilizando o óleo do licuri. Muito legal essa descoberta do óleo do licuri por cientistas, jovens cientistas da universidade. Você viu só que legal? Então tem muita coisa interessante no nosso país que a gente pode aproveitar, com certeza. Agora vamos de peixe? Você gosta de peixe? Nossa, eu adoro um peixinho, gente. É bom demais, né? Seja de água doce, seja de água salgada, peixe é sempre muito bom. Deixa eu contar pra vocês agora sobre uma criação de tilápias. A gente vai, sabe pra onde, ó? Vou levar vocês pra passearem comigo. Morada Nova de Minas, lá em Minas Gerais. Porque lá, gente, tem criação de tilápias e essa produção só aumenta todos os anos. Olha só que legal.
A produção começou em 2002 com 20 tanques. Agora, de acordo com o IBGE, por ano os criadores de tilápia no município colocam no mercado 20 mil toneladas do peixe, o equivalente a 44% da produção em Minas e 4% do total nacional. O sucesso da criação de tilápias em Morada Nova de Minas tem vários motivos. A qualidade da água propicia um bom desenvolvimento da tilápia, juntamente com a temperatura, que é constante ao longo do ano, com uma média de 28 graus, que é excelente para o cultivo de tilápia. A maior parte dos peixes produzidos é comercializada como filés. 90% do peixe sai daqui processado na forma de filé. Esse restante sai na forma ou de postas ou na forma de peixe inteiro, que hoje é menos aproveitado. Carlos é a segunda geração da família dele a trabalhar com criação de tilápias e o produtor acredita que a atividade tende a crescer. A gente tem uma particularidade que é a represa de Três Marias, tem uma água de excelente qualidade, a gente tem um clima muito bom em questão de temperatura, de luminosidade, horas-luz e temos uma localização privilegiada. A gente está centralizado nos grandes centros, Brasília, São Paulo, capital, não é tão longe, Belo Horizonte, não estamos tão longe do Rio e nem do Nordeste. Quem diz que tem que ter mar para ter peixe, né? Olha aí que legal. Muitos lugares longe do litoral estão trabalhando com vários pescados, principalmente a tilápia, que é um tipo que se adapta muito bem a ambientes diferentes. Ó, eu pedi, vocês me atenderam, vocês são maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha na interação de vocês aqui, ó. Regina, Carla, eu moro em apartamento. Quando chego da rua, eu tiro os sapatos e limpo os solados. Sou de Campo Grande, Mato Grosso. É isso aí, ó. Gostei, hein, Regina? Quem mora em apartamento tem essa questão da dificuldade, né? Porque, querendo ou não, quem tem muita gente em casa, imagina 4 pessoas e 4 pares de calçados do lado de fora da porta. Imagina isso no corredor de um andar, assim, de apartamentos. São 8 calçados para fora. Imagina isso em cada apartamento, né? É confusão na certa, né? Então, gostei dessa dica, Regina. Muito bom. Auxiliadora querida. Oi, Carla Lima, boa tarde. Sim. Na pandemia, os calçados das pessoas da minha casa ficavam para fora de casa. Ainda mantemos esse cuidado. Muito bom, auxiliadora. Isso é muito legal, viu, gente? Vale a pena você manter isso, né? Porque o solado do calçado, imagina por todos os lugares que você passa e você ainda entra com esse calçado. Tem gente que deita no sofá com calçado, que andou o dia inteiro na rua. Tem que ter cuidado com a saúde, gente. As bactérias, os vírus, eles estão à solta, aliás, e o melhor é você cuidar da saúde da tua casa e da tua família, né? Todo mundo em dia. Agora, já que o assunto é saúde, a gente vai falar sobre saúde. Quem tá aqui comigo, produção? O Luquinhas. Fala, Luquinhas. Muito boa tarde para você, Carla, para todos vocês que nos assistem nesse momento. Para a imunidade ficar lá em cima, melhorar a proteção do seu organismo, o seu maior aliado é o magnésio quelato. Primeiro, que ele funciona dando liga aos nutrientes, vitaminas, trazendo para o nosso organismo a proteção necessária. Quando você consome determinados alimentos, eles têm todas aquelas vitaminas. Alguns alimentos contêm minerais que são essenciais para o nosso corpo, essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, para melhorar a pele, cabelo, para melhorar a proteção do nosso corpo, melhorar também a nossa estrutura muscular, a estrutura óssea, mas sem o magnésio eles não vão fazer diferença nenhuma. Por isso que muita gente hoje tem um organismo inflamado, consome muita coisa durante o dia, principalmente aqueles com conservantes, como um alto teor de sódio, inflama o organismo. E o magnésio vem fazer essa limpeza e manter essa proteção, trazendo liga, conseguindo fixar melhor os nutrientes, as vitaminas, trazendo mais força e fortalecimento para o seu organismo. Faz assim, liga já no 0800 591 8773 e pede agora o seu magnésio quelato. Pedindo agora, além daquele desconto especial de 60%, esse desconto é aquele desconto de sexta-feira, desconto que a gente faz para o nosso funcionário, você vai pagar menos da metade do preço, vai garantir o magnésio quelato com desconto especial. E para você que vai ligar agora, eu vou te mandar de presente também o nosso seca-barriga. E olha só, se você ligar agora, além do seca-barriga, eu te mando mais um mês de magnésio de presente. Você vai ter um mês a mais de tratamento. 0800 591 8773.
Obrigada, Luquinhas. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tem contrato, assim, com alguém? Por exemplo, eu fiz um contrato com a escola dos meus filhos, né? E percebi que teve uma mudança, um reajuste. Eu tenho um contrato com uma empresa prestadora de serviços pra minha casa. Ou com o banco onde eu tenho conta. Esse tipo de reajuste ou simplesmente subir o valor, que plano de saúde faz muito isso, você já percebeu? Mês passado era 340, hoje tá 430. Sabe aquelas subidinhas de valores assim que às vezes você não percebe na hora, quando você vê, você foi lá, já pagou o boleto e nem percebeu que aumentou. E aí, sem aviso prévio, sem nada, o que está acontecendo? Pois então, a gente preparou uma reportagem bem especial sobre cobranças abusivas, taxas e aquelas letrinhas miúdas no contrato que ninguém enxerga nada. Então, a gente preparou uma reportagem para vocês entenderem e buscarem os seus direitos de não aceitarem esses reajustes. Olha só. Essa é Dona Dejanira, que assim como muita gente, também não lia aqueles contratos de adesão. Até que um dia ela recebeu a fatura de telefone anual mais cara. Infelizmente, eu perdi a linha. Depois do susto... Agora tem que ler, né? Para depois você não cair no golpe. Sua única opção quando você está diante de um contrato desse de consumo, que é conhecido como contrato de adesão, é justamente ou você aceita o contrato todo ou você rejeita o contrato todo. Caso seja necessário procurar o judiciário para intervir naquela relação, a gente pode revisar essas cláusulas que são consideradas cláusulas abusivas. A inflação também impacta nos reajustes contratuais dos serviços, como, por exemplo, plano de saúde, escolas ou academias. No geral, o que o consumidor pode observar, se ele não tiver conhecimento aprofundado desses outros índices, é o seguinte. Vamos olhar aqui, quanto foi a inflação no ano? A inflação atingiu um índice de X%. Tá, meu contrato aumentou acima ou abaixo da inflação? Se foi muito acima da inflação, é bom ficar de olho, porque aí muito provavelmente a gente está diante de uma abusividade. Para evitar os reajustes abusivos, o consumidor precisa ter atenção aos índices previstos nos contratos. E caso venha a notar alguma situação de reajuste abusivo, é fundamental buscar os direitos. O consumidor registra sua reclamação, a gente tira as dúvidas deles, tenta uma negociação com o fornecedor, a gente tenta fazer a composição e a gente tem um índice muito alto de composição. Então, e não sendo viável a gente conseguir atender essa demanda do consumidor, a gente automaticamente sugere que eles procurem outros órgãos, tais como o judiciário. Alguns serviços têm sites com informações para que o consumidor possa acompanhar os reajustes. A exemplo do Plano de Saúde Individual e Familiar, que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O fornecedor tem que ser claro, direto, objetivo sobre todos os itens da contratação. Muito legal, né? Essa reportagem veio abrir a nossa mente aí. E eu quero abrir atualmente para uma outra situação. Você já ouviu falar naquela situação de... quando você vê a embalagem, ou vê uma propaganda de uma embalagem, daí você chega no mercado, é completamente diferente. Ou quando você abre o produto, é aquele negócio de expectativa, realidade absurda. Pois então, existe, inclusive, produtos quase idênticos. Você já ouviu falar nesses produtos quase idênticos que lotam as prateleiras dos mercados? Embalagens que imitam, por exemplo, marcas muito consolidadas, né? Uma embalagem de café que tem lá os seus 40 anos de mercado, que é um café super conhecido. Vai lá uma outra marca, uma marca nova, vai lá e imita quase igual a embalagem, para te confundir. Aí você vai lá e compra o que é mais barato, chega em casa, nossa, mas que gosto esquisito. Aí que você vai ver que não é aquele que você estava acostumado a comprar. Já aconteceu isso com vocês? Gente, isso é uma onda, mas assim, demais. Embalagens de leite fazem isso. Embalagens de café, preparo de café instantâneo. Embalagem, por exemplo, de leite condensado, faz demais isso também para confundir. Presta atenção nisso aqui, Parece café, mas só parece mesmo. Esse é um preparo para café. Esses são produtos similares, que são utilizados para a mesma finalidade do original, mas não possuem obrigatoriamente as mesmas características técnicas. O diferencial mesmo é o preço, que pode ser metade do valor do original, o que atrai consumidores que querem economizar e até os desatentos. É porque o sabor não é o mesmo, entendeu? A proteína, a qualidade não é a mesma.
entendeu? Você tem que... A gente nota o produto que não é similar. Os itens, que são bem mais baratos, estão ofertados nas gôndolas ao lado dos originais, com embalagens similares, fazendo com que o consumidor acredite estar adquirindo um produto com a mesma qualidade. Em sua defesa, as marcas afirmam que seguem à risca as regras do Ministério da Agricultura e Pecuária com informações nos rótulos. Dizem ainda que esses produtos podem ser vantajosos por aproveitarem subprodutos da indústria, reduzindo desperdícios e tornando os alimentos mais acessíveis. Os laticínios, eles produzem muito queijo. O queijo tem um baixo rendimento. Por exemplo, o queijo Minas Frescal, um queijo de coalho, tem um rendimento de massa láctea, que é proteína e gordura, de 10% aproximadamente. O restante é soro de leite, que é esse produto riquíssimo, que se a indústria desperdiçar, ela vai pagar uma multa. Então ela tem que fazer um tratamento para colocar isso no ambiente. O que melhor fazer? Aproveitar em outros produtos. E foi isso que a indústria começou. Então faz a bebida láctea fermentada, a bebida láctea UHT, que é o achocolatado. Faz o composto lácteo, a mistura láctea, para poder aproveitar esse produto tão precioso para a indústria de laticínios. E consumir produtos assim com frequência, muitas vezes ultraprocessados, não faz nada bem. Já se tem na literatura, nos estudos, as sociedades médicas e de nutrição já orientam isso com muita força de que esse consumo de ultraprocessados frequente em grandes quantidades está associado a desenvolvimento de doenças crônicas como doenças do coração, aparelho circulatório, hipertensão, diabetes. Então deve-se evitar. Imagina você chegar no supermercado, entrar em um dos corredores para buscar leite, para tomar café da manhã, para tomar com café. Tem dois tipos, você gosta de uma marca, tem uma marca preferida. Mas aqui tem dois. Esse aqui, que é muito mais barato do que esse outro que está do lado. Por que será que tem tanta diferença? Quando a gente vai analisar os rótulos, a gente percebe que o mais barato, na verdade, é um composto lácteo. Não é leite. Já esse outro mais caro é leite integral em pó. Só leite, desidratado. Tá aí a diferença. São os chamados produtos similares que estão ganhando as gôndolas de supermercado e também as mesas dos consumidores. Mas muitos nem sabem a diferença entre os dois. Já tem muito consumidor atento por aí, sabendo bem o que quer comprar. Com a discussão do preço, de o produto A está muito caro, então vamos fazer essa troca, pelo produto B. Mas será que vai compensar, a gente pagar menos e vai ter o mesmo produto, a mesma qualidade, o que a gente está buscando ao comprar determinado produto? Então acho que a gente tem que colocar isso aí na balança. Aquela história de fazer o mercado rapidinho assim não existe mais, tá? Você tem que ir no mercado com tempo e com atenção. E quando eu digo atenção, é assim, se é para levar mais gente junto para atrapalhar, não leva. Deixa o pessoal em casa, as crianças, enfim, para você poder ir com atenção e com tempo para olhar esses detalhes das embalagens. Gente, tem muita enganação nesse sentido. Então, fico alerta para você que às vezes, vamos no mercado rapidinho ali. Vai não, vai com tempo para você poder ler direitinho ali as embalagens, tá? Bem, agora a gente vai falar sobre arte. A arte, ela tem o poder de emocionar, tem o poder de acalmar os corações e a arte tem o poder de transformar vidas. Isso a gente fala todos os dias aqui no nosso programa, né? Vocês sabem disso. Só que a arte veio para ajudar muitas mães que estão em tratamento do câncer, né? Mães que estão aí acompanhando seus filhos ou que estão sendo acompanhadas. É um refúgio, né? Uma esperança. Veja como a arte pode trabalhar também o íntimo das pessoas que passam por algum problema de saúde muito sério, como câncer. Olha só. Tem gente que diz que desenhar e pintar é só um passatempo, ou acredita que é coisa para grandes artistas. Só que para essas mães, essas tintas e pincéis têm um papel muito maior. Elas acompanham os filhos no tratamento contra o câncer
E no meio da rotina intensa de consultas e internações, encontram um espaço para elas. Entre pinturas, formas e expressões, a arte se torna um refúgio, uma forma de transformar a dor em cor e a incerteza em movimento. Enquanto os pequenos participam das atividades pedagógicas, as mães mergulham na arte-terapia. É um período muito bom, porque aí a gente tenta distrai um pouco, a gente esquece aquela rotina de hospital, né, de tudo, e ali é um momento pra gente, é uma coisa muito boa mesmo. A iniciativa faz parte do acolhimento oferecido pela ACACE, que há 37 anos dá suporte a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias. Um espaço de acolhimento para os pais, para os responsáveis, os acompanhantes, para que eles tenham um momento deles, né? Que eles consigam desfocar, minimizar o máximo possível o estresse, a ansiedade, de relaxamento, de que eles possam ter voz, falar dos sentimentos e do que eles estão passando e refletir, né? Haver a troca entre eles desse momento, né? Que cada um passa de uma forma. E não é só com pincéis que elas se expressam. Quem canta, dança e toca, seus males espanta, não é mesmo? Por isso, a música também faz parte dessa terapia. Tudo isso faz parte da arte-terapia e a gente utiliza esses recursos realmente para que tenha um momento de extravasar, para que tenha um momento de centramento, para que tenha um momento de introspecção também, porque a arte, com essas nuances, com todos esses aspectos, ela traz essas possibilidades. Muitas vezes a gente não consegue verbalizar aquilo que a gente está sentindo, pensando até, mas através da arte a gente consegue botar tudo isso para fora de uma outra forma. Os traços, as notas, os movimentos carregam um significado. Para elas, a arte não é apenas um escape, é um respiro no meio da caminhada. E se dá para transformar um momento difícil em esperança, por que não deixar a vida mais colorida? A gente no final até chorou, se abraçou, chorou, porque foi uma coisa que fez muito bem pra gente. Eu saí de lá, assim, sentindo muito bem, mais leve, muito bem mesmo. Isso aqui que a gente mostrou tem nome. Sabe qual é o nome disso? É cuidar de quem cuida, que são pessoas que muitas vezes são esquecidas, né? A gente acaba focando tanto no paciente que a gente acaba esquecendo da gente, né? As próprias mães esquecem delas mesmas. Por quê? Porque só quem vive essas questões sabe que a vontade era trazer para si a doença, tirar da sua criança essa doença. É muito triste, mas ao mesmo tempo a pessoa sai mais fortalecida de tudo isso, né? Nem toda dor ela vem para derrubar, mas muitas vezes para exaltar e para levantar a gente, para a gente ficar mais forte, né? O programa de hoje está acabando e agora a gente fica por aqui. Um beijo gigante no coração de vocês. Muito obrigada pelas interações. Vocês são lindos. Fica aqui o nosso contato também, o nosso número do WhatsApp, para que você possa interagir durante os nossos programas todos os dias. Afinal de contas, né, estamos ao vivo para todo o Brasil. É sempre um prazer receber as mensagens de vocês. Combinado? Agora vocês ficam com o programa Eis-me Aqui. E amanhã eu tô de volta. Tchau.